Olá, pessoal. Bom dia. Ou será boa tarde? Bom, não importa. Feliz dia a todos vou falar feliz dia para envolver as 24 horas do dia, tá bom? Do dia de hoje e de todos os dias. Feliz dia. Pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos, hoje nós vamos estudar função de segundo grau. Então tem a lista de exercícios e eu quero que vocês assistam esse vídeo explicativo da Sala do Saber. Vocês não têm acesso, então eu vou fazer a gravação para nem todas as pessoas estão conseguindo acessar, nem todos os alunos estão conseguindo passar o código, enfim. Mas a ideia é que o ensino e aprendizagem seja proporcionado, tá? Por isso que eu vou fazer essa gravação, tá bom? Muito obrigada e prestem atenção. Desde já, pega seu caderno, abre, pega um copo com água, lápis, borracha, deixa a garrafinha de água, a garrafinha de água afastada para não ter perigo de cair, uma caneta e tudo que ele falar, vai pausando o vídeo e anotando. É assim que a gente vai construindo as nossas bases de pesquisa, tá? Vocês precisam também ter no caderno de vocês esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada. Então acompanha aí. Vamos continuar falando de função, só que agora a gente vai falar da função do segundo grau, tá? O que vai ser? Vai ser uma funçãozinha, igual eu mostrei do primeiro grau, só que no segundo, tá? Ela vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, o polinômio que forma a funçãozinha, ele é um polinômio do segundo grau, tá? Só que tem um detalhe. Lembra comigo que o A tem que ser diferente de zero. Ô, prof, por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero, isso aqui vai sumir e aí vai ficar uma função do primeiro grau. Eu quero que seja do segundo. Então, o A tem que ser diferente de zero. O B pode ser zero? Pode. E o C pode ser zero? Pode também. Só que o A tem que ser diferente de zero. Tá bom? O que a gente vai aprender disso daí? Bom, como que seria o gráfico dessa funçãozinha? Que a gente vai ter que estudar o gráfico e vai ter que estudar o valor numérico, tá? Como é que vai ser o gráfico dessa funçãozinha? O gráfico dela vai depender diretamente do valor de A, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Se acontecer de ser positivo, você vai ter uma curva chamada de parábola, tá? Então você vai ter lá uma parábola, que é uma curva com concavidade voltada para cima, tá? Concavidade significa buraco. O buraco dessa parábola é voltado para cima. O A é positivo, tá bom? Quando o A for negativo, ou seja, sinalzinho de menos, essa concavidade ela vai ser voltada para baixo. Então, quando A for positivo, concavidade voltada para cima. Quando A for negativo, concavidade voltada para baixo. Lembra disso na hora de fazer o desenho. Então, essa curva ela é chamada de parábola. Mas, como eu disse, primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que fazer valor numérico. Então, é isso que a gente vai começar a ver no primeiro exemplo. Olha só. Exemplo 1. Eu vou dizer o seguinte. Qual é o valor de f de menos 1 mais f de 1 dado f de x igual x ao quadrado menos 3x mais 7. Então eu dei uma funçãozinha e perguntei, qual que é o valor de f de 1? F de menos 1, desculpa, mais f de 1. Você tem que fazer esses dois valores numéricos. Primeiro você faz f de menos 1. O que significa isso? No lugar do x, você vai colocar menos 1.
Como é que vai ficar? Menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, tudo isso mais 7. Como é que vai ficar? Ó, f de menos 1 é igual. Quanto que é menos 1 ao quadrado? 1 positivo. Menos com menos, mais 3 vezes 1, 3, mais 7. E aí você vai somar. F de menos 1 é igual. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 7, 11. Então f de menos 1 é igual a 11. Bom, fez a primeira parte, agora vai fazer a segunda. Ó, f de 1. No lugar do x agora, você vai colocar 1. Como é que vai ficar? 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 7. Então, f de 1 vai ser igual a quanto? Quanto que é 1 ao quadrado? 1. 3 vezes 1, 3, mais 7. f de 1 vai ser igual. 1 por 7 dá 8. 8 menos 3, 5. f de 1 é igual a 5. E aí, então, agora é só matar o exercício. F de menos 1 mais f de 1. 11 mais 5. Que vai dar quanto? 16. Um exercício de valor numérico. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo, tá? Segundo exemplo. Determine as raízes da função f de x igual x ao quadrado menos 9x mais 20. E eu quero determinar as raízes dessa funçãozinha. O que seria raiz? Raiz seria o seguinte: quais os valores que eu substituo aqui no x para essa funçãozinha da zero? É isso que eu estou te perguntando. Ou seja, você está falando o seguinte, ó, que x ao quadrado menos 9x mais 20 tem que dar zero. Você tem que achar o x que vai dar isso daqui. Como é que acha isso? Vai fazer o básico. Equação do segundo grau. Então você tem lá o A que é 1, o B que é menos 9 e o C que é 20. E vai jogar aqui na formulinha. Delta igual B ao quadrado menos 4AC. Aí você vai resolver. Olha só. Delta igual B ao quadrado. Então, menos 9 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quanto que é o A? O A vale 1. E o C vale quanto? O C vale 20. O que vai dar? Delta é igual menos 9 ao quadrado. Menos com menos dá mais. 9 vezes 9, 81. Tudo isso menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Delta igual a quanto? 81 menos 80, 1. Delta igual a 1. Tá? Achou o delta, viu que o delta dá 1. Quer dizer que você vai ter duas raízes. Continua. Qual que é a segunda parte da fórmula? X igual menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Então, x igual a quanto? Menos B. B é menos 9. Então, menos 9, mais ou menos raiz de delta. Delta deu 1. Dividido por 2 vezes o A, que é 1 também. X igual, menos com menos dá mais. Então, mais 9. Mais ou menos 1, dividido por 2. Aqui abrem duas situações. X', 9 mais 1 dividido por 2, que dá 10 dividido por 2, que dá 5. X duas linhas. 9 menos 1 dividido por 2, que dá 8 dividido por 2, que dá 4. Ou seja, quem são as raízes desse cara? 4 e 5. Mas eu quero ver se é verdade, rapaz. Eu disse que raízes são os valores que eu substituo x aqui e dá zero. Quero ver se é verdade. Vamos ver se é verdade? Vamos começar pelo 5. 5 ao quadrado, menos 9 vezes 5, mais 20. 25 menos 45 mais 20. 45 menos 45, 0. Ó. Deu certo, hein? Deu certo, hein? Vamos ver o 4?
4 ao quadrado, menos 9 vezes 4, mais 20. 16 menos 36, mais 20. 20 com 16, 36. 36 menos 36. Acertou, miserável. Determina as raízes. Quem que são as raízes? Resposta 4 e 5. Para que servem as raízes? Para construir, ou para te ajudar a construir o gráfico. Vamos lá no cantinho que eu vou falar. Falei sobre valor numérico, mostrei aí 2 exemplinhos, tá? Mas aí eu vou perguntar para você o seguinte: como é construir o gráfico, professor? Eu falo para vocês que para construir o gráfico, ou pelo menos o esboço deles, você vai precisar de 3 coisas. Primeira coisa que você precisa das raízes. Você precisa de um negócio chamado vértice, que eu vou mostrar para você o que é. E você precisa de um ponto chamado 0 e C. Tá. Primeiro eu vou explicar o que seria o tal do vértice. Olha só. Eu disse para você que a parábola, ela tem ou a concavidade voltada para cima, ou a concavidade voltada para baixo. Se ela tem a concavidade voltada para cima, ela tem um ponto muito importante, que é esse cara aqui, que é o ponto mínimo da sua parábola. E se ela tem concavidade voltada para baixo, ela tem um ponto muito importante, que nesse caso é o ponto máximo da sua parábola. Tanto o ponto mínimo quanto o ponto máximo, eles são chamados de vértices. E eles são chamados de vértice, ele vai ter uma coordenada. Eu vou chamar ele de V, porque ele é um ponto, ele vai ter uma coordenada, ele vai ter a coordenada V de X e vai ter a coordenada V de Y. Como é que eu faço para achar esses caras, professor? Primeiro, V de X, você vai fazer menos B sobre 2A. E V de Y, você vai fazer menos delta sobre 4A. Tá? Bem tranquilinho. Vamos ver um exemplo completinho de como é que faz isso daqui. Na verdade, a gente vai ver 2. Um com cavidade voltada para cima e outro com cavidade voltada para baixo. Vamos ver isso aí? Vamos lá? Então, primeiro exemplo, ó. Como é que constrói o gráfico, professor? Vamos devagar, tranquilo. Exemplo. Vou colocar aqui uma concavidade voltada para cima. F de x igual. Vou colocar aqui x ao quadrado menos... mais 2x menos 3. Tá bom? Vou colocar essa equaçãozinha. Então, primeira coisa que você vai fazer. Acha as raízes. É a primeira regrinha ali que eu disse. Então vai achar as raízes. O A vale 1. O B vale 2. E o C vale menos 3. Aí joga na formulinha. Prof, qual que é a fórmula? Delta é igual B ao quadrado menos 4AC. E aí você vai resolver. Delta igual 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Substituindo aqui, ó. Delta igual a quanto? 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Delta igual a quanto? 16. Tá? Achou delta? 16. Beleza. E agora, prof? Agora vai para a segunda parte da fórmula. X igual A menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Então, x igual a quanto? Menos, quem que é o B? 2. Mais ou menos raiz de delta, quem que é o delta? 16. Dividido por 2 vezes o A, que é 1. X, então, é igual a menos 2, mais ou menos. Quanto que é a raiz de 16? 4. 2 vezes 1, 2. X', menos 2, mais 4, dividido por 2. X duas linhas, menos 2 menos 4, dividido por 2. E aqui vai dar o quê? 2 dividido por 2, que vai dar 1.
E aqui, menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3. Na hora de desenhar o gráfico, você vai vir aqui, vai desenhar o plano cartesiano, velho conhecido nosso. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Eixo de x, eixo de y. E você vai marcar no eixo de x as duas raízes, 1 e menos 3. Então aqui, ó, menos 1, menos 2 e menos 3. Vai vir aqui e vai marcar um pontinho. E o outro, 1, vai vir aqui, 1, vai marcar o pontinho. Menos 3 e 1. Beleza? Tá? Marcou aí. E aí, aqui eu tenho os outros números, né? Só tô colocando aqui pra gente se organizar. Marquei as raízes no eixo de x. Agora eu vou pro segundo passo, que é encontrar o vértice. Então o que eu disse? Eu disse que vértice de x era menos b sobre 2a. Então menos. Você dá uma olhadinha lá que a gente marcou que o b era 2. Então menos 2, dividido por 2 vezes, o a gente disse que era 1. 2 dividido por 1. Vai dar menos 2 dividido por 2, que vai dar quanto? Menos 1. Já o vértice de y é menos delta sobre 4a. Então vai ser menos o delta, a gente tinha calculado, que é 16, dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então vai dar menos 16 dividido por 4, que vai dar igual a menos 4. Então a gente tem como vértice o ponto menos 1 e menos 4. Esse é o vértice. E aí eu disse ainda um terceiro passo. Quero encontrar o ponto 0 e C. Então aqui é só você pegar o 0 e olhar na sua formulinha quem que era o C. Quem que era o C da nossa formulinha? Menos 3. Então 0 e menos 3. Então aqui eu tenho o vértice, que é um ponto, e o ponto 0 e menos 3. Aí você vai vir aqui no gráfico e vai colocar esses caras. Então primeiro, menos 1 e menos 4. Olha aqui, menos 1 e menos 4, tá? A gente vai colocar aqui no gráfico. Menos 1 e menos 4. Ó. Menos 1, 1, 2, 3, 4 negativo. Menos 1 e menos 4, eu vou ter esse pontinho aqui, ó. Tá? Depois o ponto 0 e menos 3. 0, 1, 2, 3 negativo. Menos 3, eu vou ter outro pontinho. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter a parábola, ó. A parábola passa por esses 3 pontos, tá? Detalhe que o menor valor tem que ser menos 1 para x e menos 4 para y. E ela sobe aqui, ó, com cavidade voltada para cima, porque o a era positivo, tá? Esse é o gráfico da funçãozinha do segundo grau. Vamos mais um exemplo então? Vem aqui comigo, tá? Vamos desenhar uma com cavidade voltada para baixo? Vamos lá? F de x igual a menos 2x ao quadrado, mais 8, tá? Eu teria esse gráfico aqui. Primeira coisa que você tem que achar, raízes. Igual a 0, ó. Menos 2x ao quadrado mais 8 igual a 0. Essa daqui é uma incompleta por b. A gente viu lá na primeira aula, tá? De equação do segundo grau. Então resolve assim, ó. Menos 2x ao quadrado é igual a menos 8. Multiplica por menos 1. 2x ao quadrado igual a 8. X ao quadrado igual a 8 dividido por 2. X ao quadrado igual a 4. Raiz de um lado, raiz do outro. X igual a mais ou menos 2. Acho a raiz, tá? Uma raiz é menos 2 e a outra raiz é 2, tá? Aí o que acontece? Agora eu vou achar o vértice. Primeiro o vértice de x. Menos b sobre 2a. Mas acabei de dizer que ela é incompleta por b. E por que ela é incompleta por b? Porque o b é igual a 0. Ou seja, vértice de x, 0 dividido por 2 vezes menos 2. Porque o a vale menos 2. Ou seja, o vértice de x vai ser quanto? 0. 0 dividido por qualquer coisa, exceto o 0, vai dar 0. Achei o vértice de x, ó. Aí para achar o vértice de y, vou te ensinar outro caminho. É só fazer o valor numérico do vértice de x. Você não precisa achar o delta. Então você pega o 0 e substitui. Menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 8.
Aqui vai zerar, vai sobrar aqui 8. Vértice de y é igual a 8. Ou seja, quem que é o nosso vértice aqui? 0 e 8. Se você reparar, 0 e 8 é exatamente o ponto 0C. Ou seja, não precisa fazer o ponto 0C. Aí você vai fazer o gráfico, olha só. Vai vir aqui, plano cartesiano, x e y. Vai marcar as duas raízes. Quem foi as duas raízes que eu disse? Menos 2 e 2. Então, ó, menos 2 e 2. Vai vir aqui e marca as duas raízes. 1, 2. Vai marcar o vértice, que é o mesmo ponto 0C. 0 e 8. 0 e 8. O que vai acontecer? Você vai ter uma parábola com cavidade voltada para baixo. Tá? Esse aqui é o gráfico da parábola dessa funçãozinha. Tá bom? Queridos, função do segundo grau, nesse nível que a gente está estudando, só gráfico, tá? Sem comentar sobre outra coisa, só construção do gráfico mesmo, valor numérico. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima. Então, pessoal, por hoje é esse vídeo que eu quero que vocês façam as anotações. É importante que vocês escrevam mesmo no caderno e façam todas as anotações, tá bom? E eu vou colocar no Classroom os exercícios e o gabarito, para depois vocês fazerem. O gabarito, um pouquinho antes de finalizar a aula, eu vou mandar o print no WhatsApp, tá bom? Para vocês verificarem como que, se vocês acertaram. E mantenham todas as resoluções, para vocês fazer todas as resoluções no caderno, copiem os exercícios no caderno e façam as resoluções. Eu não quero só a resposta eu já sei, tá? Então eu preciso que vocês desenvolvam todos os cálculos possíveis, tá bom? Muito obrigada, e por hoje, segunda-feira, é só. Preciso também, urgentemente, que vocês respondam aquela prova foco no aprendizado, tá? Então, o link eu também vou disponibilizar no WhatsApp, tá? Desde quarta-feira. E alguns alunos do primeiro A ainda não fizeram, e do primeiro B, tá bom? Então, os que tiraram nota baixinha, se quiser repetir, assistir o vídeo novamente, onde eu explico cada questão e refazer a avaliação, tá? A ideia é a gente aprender, não é só classificar ninguém não, tá? É vocês aprenderem, tá bom? Então, para prova no foco em aprendizagem, por favor, vejam a videoaula antes de responder. Muito obrigada. Quase que não sai foco na aprendizagem, né? Tenha um bom dia. Muito obrigada.